Eles são de diversos formatos e tamanhos e são indispensáveis para a nossa segurança. Os extintores de incêndio são equipamentos que possuem a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. Em cada caso de incêndio, deve-se utilizar um tipo específico de extintor para apagar ou controlar as chamas. É como nos explica o sargento Gilberto do Corpo de Bombeiros de Unai. Então aqui nós estamos simulando a queima de um líquido combustível e de um material que deixa resíduo, que seria classe A, material que deixa cinzas, e classe B, o líquido combustível. Nesse caso aí está sendo utilizada a gasolina, né? A gasolina que nós estamos utilizando aqui. Não comprem, não adquiram equipamentos de segurança contra incêndio se não tiver com o lacre devidamente colocado aqui na trava do equipamento. Em seguida nós temos aqui o manômetro, que identifica exatamente a faixa padrão de operação. No caso do extintor de água, vocês podem focalizar lá que ele está na faixa verde, que é a faixa positiva de operação. Ele não pode estar nem para a direita, que seria uma sobrecarga de material, e nem para a esquerda, que seria acusando descarga ou falta de carga no material. O extintor bom sempre vai estar no verde? Sempre no verde, na faixa de operação verde, ok? Logo abaixo nós temos mais 2 selos do equipamento. O primeiro selo identifica quando foi manutenido o extintor e a próxima manutenção. O segundo selo é o selo do Inmetro, que atesta que essa empresa ela é cadastrada, é credenciada junto ao órgão para exercer esse tipo de atividade. E o rótulo maior do equipamento, que vem com as especificações do produto. O tipo de agente extintor que contém o equipamento, que nesse caso é a água pressurizada, e a aplicabilidade para cada tipo de incêndio. O extintor de água pressurizada é indicado única e exclusivamente para materiais classe A, que é a grande maioria que nós temos aí na natureza, né, que são aqueles que deixam resíduo, que deixa cinza, que é o papel, a madeira, o plástico e outros afins. E vem também com as observações aqui de proibição. Nesse caso, risco de classe B e C, é proibido o uso desse equipamento, exatamente porque ele pode provocar um mal maior se for utilizado. Então nós vamos mostrar aqui o que não deve ser feito com o equipamento também, para que as pessoas já tenham como consciência, né, do procedimento operacional correto. O que o sargento José vai fazer aqui agora para a gente? Ele vai romper o lacre, pode vir aí. Se ele torcer a trava lá, ele já rompe o lacre, retira o lacre para que todos vejam. Rompeu, retirou a trava. Olha lá, a mangueira já está liberada e a trava também. Então ele vai se posicionar próximo ao foco de incêndio. Olha lá. Vocês observaram que ele está usando um extintor de água pressurizada num risco de classe contraindicado, que pode provocar um mal maior a quem estiver operando o equipamento. Por isso que é importante observar o rótulo do extintor de incêndio. Se a pessoa não observar, provavelmente ela vai provocar um dano bem maior aí, né? Com certeza ela vai agravar a situação. Ele é contraindicado também para equipamentos elétricos energizados, exatamente porque a água é um bom condutor de eletricidade, pode ocasionar um choque, né, em quem estiver operando o equipamento. Esse, então, no caso, só é utilizado para combater incêndios com papel e madeira? Exclusivamente para esse fim. Depois nós vamos utilizá-lo no classe A, que é o indicado, para que as pessoas vejam a aplicabilidade correta dele. Nesse caso, então, que é classe B, qual que é o correto de ser usado? O correto seria o extintor de pó químico ou extintor de CO2, que é o gás carbônico, que o sargento José vai utilizar agora para que as pessoas vejam a diferença da funcionalidade. As pessoas vão poder perceber que o CO2 também é aplicado para combate a princípio de incêndio em líquidos inflamáveis. Ele segura o tubo divisor, aciona o equipamento na base do fogo. Todos observaram que foi extinto o princípio de incêndio no líquido inflamável. Bom, sargento, agora nós temos aqui o princípio de incêndio classe A. Qual que é o correto, qual o extintor correto que deve ser utilizado? Sim, nós já até orientamos as pessoas a observarem no rótulo do equipamento, né? O extintor ideal é o extintor de água pressurizada, né? Ou de pó químico seco. Os dois têm uma aplicabilidade excepcional para combate a esse princípio de incêndio. Aquele que o sargento José está na mão agora é o de água. Aquele que ele vai utilizar agora é o de água pressurizada. Então ele vai fazer o mesmo procedimento, vai chegar próximo
ao foco de incêndio, mirar na base do fogo e acionar o equipamento. Vocês observaram que foi imediatamente extinto o princípio de incêndio. O mais importante é manter a calma e não desesperar. Certo. Nesse caso aqui, princípio de incêndio classe A. Se a pessoa utilizar o pó químico, por exemplo, o que pode acontecer, sargento? Sim, o pó químico seco também é indicado para esse combate ao risco de classe A. Ele só tem uma desvantagem do extintor de água, que ele age apenas em razão de superfície. Mas ele tem uma aplicabilidade considerável, tanto que ele é aprovado para esse tipo de fogo também. Certo. E se for utilizado o CO2, por exemplo? Pois é, o CO2, como ele age apenas por abafamento e o risco de classe A ele queima em razão de profundidade, não vai ser tão eficaz quanto o extintor de água pressurizada e o de pó químico especial ABC. Certo. Há também aquele extintor de incêndio que geralmente vem no carro. Qual que é a finalidade daquele extintor e para qual classe que ele é destinado? Sim, normalmente vem o extintor de pó químico também nos veículos. E ele é destinado exatamente para classe A e classe B, né, que é exatamente a maior carga que existe no veículo. Que é material que deixa resíduo e também existe o combustível no veículo. Por isso que é indicado o pó químico nos veículos automotores. Certo. É importante frisar mais uma vez que é também preciso manter a calma, a vítima precisa manter a calma diante de um incêndio, não é isso? É primordial, né, em qualquer ação de emergência, a primeira coisa que nós temos que ter é calma para a tomada de decisão. Porque senão nós podemos ser a próxima vítima ou agravar mais a situação daquele que poderia ser apenas um princípio de um incêndio.